Olá pessoal, vamos então fazer uns problemas aí do capítulo 4, que envolve energia. Então nós vamos fazer o problema 1. Diz assim: uma caixa de madeira de peso 1000 newtons é puxada por 30 metros por uma força sobre uma superfície com atrito, conforme mostra a figura a seguir. O coeficiente de atrito cinético entre as superfícies da caixa e do piso é 0,6 e a força F que arrasta a caixa tem módulo igual a 1080 newtons e forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. O trabalho da força é F, força normal, a superfície, força piso, força de atrito. E a resultante das forças, respectivamente, são, né? Então, nós vamos calcular o trabalho de cada força. Aqui aplica-se o conceito de trabalho, né? Forças são constantes. E trabalho vai ser, portanto, em função também do ângulo entre a força e a direção do movimento. A direção do movimento, como a gente pode ver aqui, é uma direção horizontal, né? E já podemos inclusive aqui mostrar a direção das outras forças. Então veja, essa força F tem essa direção, a direção do movimento é horizontal, né? Mas nós temos aqui a força de atrito, que tem também uma direção horizontal, mas atua num sentido contrário. Temos o peso da caixa, temos a força normal, né? E claro, as componentes que aparecerão aqui devido à direção da força F. Então nós teremos Fx e Fy, né? E aí com isso aí nós podemos visualizar mais amplamente. Então vamos para o cálculo do trabalho, né? Vamos então para o trabalho da força, inicialmente da força F, né? Então o trabalho a gente sabe que é o módulo, né, da força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo θ. Então, o trabalho da força F será a força F vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, né? A gente tem a informação de que o ângulo é de 60 graus, né? 60 graus, ou seja, o θ é 60 graus, a força F é 1080 newtons e a distância vale 30 metros. Então, nesse caso, o trabalho da força F vai ser igual a 1080 vezes a distância vezes o cosseno de 60 graus. O trabalho da força F será igual a 1080 vezes 30, o cosseno de 60 é meio. Isso vai dar como resultado 16.200, né? Então, vamos conferir 1080 vezes 30 vezes o cosseno, 16.200 joules, 16.200 joules, né? Aí vamos calcular o trabalho das outras forças. Observe que as outras forças aqui
né? Vamos representar essas forças no próprio corpo, fazendo o diagrama do corpo livre, né? Então, nós teremos as forças peso, a força de atrito, temos a força normal, né? E tudo isso aí precisa ser identificado, inclusive calculado, né? Então, temos aqui o corpo. Então podemos representar aqui que forças ainda, né? Temos, portanto, agora a força peso, né? A força peso, a força normal, chamar peso de P, a força normal de Fn, temos a força de atrito, e para ficar mais detalhado, vamos ter a componente Fx e a componente Fy. Bom, então queremos calcular, de acordo com o nosso enunciado, né, o trabalho da força F, já está aqui. Trabalho da força normal, depois o trabalho da força peso e da força de atrito, e depois do trabalho da força resultante. Então a gente precisa saber quanto vale a força normal, quanto vale a força peso e as demais forças, na verdade, quanto vale essas forças, né? E para isso a gente vai ter que calcular, aplicando aí, no caso, a somatória das forças na direção Y, né? A gente tem o eixo X e o eixo Y. Então a somatória das forças na direção Y tem que ser igual a zero, não há movimento na vertical. Então a força normal mais a força Fy, então a força normal mais a força Fy é igual ao peso, né? É igual ao peso. Ou seja, a força normal vai ser o peso menos Fy. O peso menos Fy. A força normal será igual o peso, que é 1000 newtons, a gente sabe. A força Fy é F seno de θ. F seno de θ, que é 60 graus. Bem, a força de atrito, né, verificando que o movimento na direção não é dito, deixa eu ver, uma força do tasco, o coeficiente de atrito, então não fala nada a respeito do movimento da direção X, se é constante, mas ele deu o coeficiente de atrito, né, que vale 0,6, está no nosso enunciado, o coeficiente de atrito μ é 0,6, então dá para calcular a força de atrito, né? A força de atrito é igual o coeficiente vezes a força normal, né? Então a força normal será 1000 menos 1080
vezes seno de 60 graus, né? Então essa força normal vai ser igual a 64,7, né? Ou seja, 1080 vezes seno de 60 menos mais 1000, então dá 64,7 newtons aproximadamente. Então, aproximadamente 64,7 newtons. Então a força normal aqui, a força de atrito vai ser igual o coeficiente de atrito, que é 0,6 vezes 64,7, né? Então 64,7 vezes 0,6 dá 38,82 ou 38,8. Então aqui vai ser 38,8 newtons. Então está aí a força de atrito. O peso a gente sabe que vale 1000 newtons, né? O peso vale 1000, então vamos colocar aqui só para informar também. O peso é 1000 newtons. Então falta calcular agora o trabalho da força normal, o trabalho da força peso e o trabalho da força de atrito. Então, pela ordem, vamos calcular o trabalho agora da força normal. Calculando o trabalho da força F, então o trabalho da força normal. O trabalho da força F está aqui calculado, 16.200. Agora o trabalho da força normal. O trabalho da força normal será a força normal vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Veja que a força normal e a direção formam um ângulo de 90 graus, né? Então cosseno de 90 graus. Então o trabalho da força normal é igual a zero. O trabalho do peso vai ser o peso vezes D, o ângulo entre a força e o peso, veja que é 270 graus, que dá também zero. Cosseno de 270 é zero. Tá aí. Então calculamos o trabalho da força normal do peso, agora o trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito vai ser o valor da força de atrito vezes a distância vezes o cosseno de 180. Veja que a força de atrito forma um ângulo raso, né? Forma um ângulo raso de 180 graus. Logo, o trabalho da força de atrito vai ser o valor da força de atrito, que é 38,8 vezes a distância vezes menos 1. Então o trabalho da força de atrito será 38,8 vezes 30, dá 1164, né? 1164 negativo, 1164 joules. Se for com mais precisão, só para verificar, é 1064,6, tá? Bem, agora o trabalho da força resultante. Força resultante só na direção horizontal, que vai ter a força resultante diferente de zero.
Então a força resultante será a força Fx menos a força de atrito. Veja que só tem essas duas, né? A força Fx é F cosseno de θ menos F cosseno de θ, então 1080 vezes o cosseno de 60 menos 38,8. 38,8. Então a força resultante será igual a. Então a força resultante será igual a 1080 vezes meio menos 38,8. Está 501,2. 501,2 newton. Agora calculando, né, a força resultante dela, na verdade, atua na direção do eixo X, né? Então tem um ângulo zero em relação à direção do movimento. Então o trabalho da força resultante será igual a força resultante vezes a distância vezes o cosseno de 0 grau. Então é 501,2 vezes 30 vezes 1. Então, trabalho da força resultante vezes 30 dá 15.036. 15.036 joules, né? Então a alternativa que corresponde a 16.200, zero, né? E depois menos 1.164 ou 164,6 e 15.035 ou 36, aí é uma questão do arredondamento, né? Mas a alternativa correta é a alternativa A. Sei.